O Ceifador da Selva, relato de um soldado no Vietnã. Meu nome é Jack Sullivan. Fui sargento do exército americano durante a Guerra do Vietnã. Servi meu país, lutei em batalhas sangrentas e vi horrores que poucos poderiam imaginar. Mas o que estou prestes a contar não está nos livros de história, nem nos relatórios militares. Eu carrego esse segredo há décadas, mas agora, próximo do fim da minha vida, sinto que preciso compartilhar o que aconteceu. Talvez para aliviar minha consciência, talvez para avisar aqueles que ainda ousam entrar na selva vietnamita. Porque algo vive lá, e nunca parou de caçar. Eu não sei se você vai acreditar em mim. Francamente, eu mesmo prefiro pensar que tudo foi um delírio, uma alucinação causada pelo inferno que era a Guerra do Vietnã. Mas todas as noites, quando fecho os olhos, ainda vejo aquela coisa, ainda ouço os gritos dos meus amigos. Era 1968. Eu era apenas um garoto de 22 anos, jogado no meio de um pesadelo verde. A selva não perdoava, e os Vietcongs sabiam usá-la como um predador invisível. Mas não era apenas eles que estavam lá. Havia algo mais, algo muito pior. Algo que caçava não só pela guerra, mas pelo prazer da morte. A vida, antes do inferno. Antes de tudo isso, eu era apenas um jovem de Ohio. Tinha uma família, uma namorada chamada Mary, e sonhos de me tornar professor. Mary tinha olhos verdes como a primavera e um sorriso que poderia iluminar o dia mais sombrio. Nós nos conhecemos, no ensino médio, e eu sabia desde o primeiro dia que ela era a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida. Mas a guerra mudou tudo. Quando recebi a carta de convocação, minha mãe chorou, e meu pai, um veterano da Segunda Guerra, apenas me olhou nos olhos e disse: "Volte vivo, Jack. Não importa como." Eu prometi que voltaria. Mas a selva tinha outros planos. A chegada ao Vietnã. Quando desembarcamos em Da Nang, o calor úmido e o cheiro de terra molhada nos atingiram como um soco. A selva era densa, impenetrável, e parecia nos observar. Nosso primeiro contato com o inimigo foi rápido e brutal. Aprendemos rapidamente que os Vietcongs não lutavam como nós. Eles eram sombras, fantasmas que surgiam do nada e desapareciam antes que pudéssemos reagir. Mas mesmo assim, nada poderia nos preparar para o que estava por vir. Os rumores do ceifador. Antes da missão em Khe Sanh, ouvi histórias de outros soldados sobre algo que vivia na selva. Eles falavam de uma criatura que caçava à noite, algo que não era humano nem animal. Algo que deixava apenas sangue e destruição em seu rastro. Besteira, eu disse para mim mesmo. Apenas histórias para assustar os novatos. Mas havia algo na forma como eles falavam, algo na expressão de medo em seus olhos, que me fez questionar. E então, chegou a nossa missão. A missão maldita. Nosso pelotão, composto por 15 homens, recebeu uma missão aparentemente simples: investigar o desaparecimento de um esquadrão na região de Khe Sanh. 30 homens armados até os dentes sumiram sem deixar rastro. Quando chegamos ao local, encontramos apenas sangue, mas não corpos, apenas destroços. Equipamentos espalhados, armas descarregadas e marcas de arrasto no chão lamacento. Algo havia levado eles, e não era humano. Na primeira noite, Simmons, um dos melhores atiradores do pelotão, disse que sentia olhos nos observando. Achamos que era paranoia, até que ele desapareceu em um piscar de olhos. Nenhum tiro, nenhum grito. Apenas o som abafado de um corpo sendo arrastado para a escuridão. Foi quando a vimos. O encontro com o ceifador. Uma silhueta alta, esquelética, mas monstruosamente forte. Olhos fundos, negros como a noite, refletindo nossa própria morte. A coisa usava farrapos de uniformes,
como troféus dos soldados que havia caçado. Mas o pior de tudo, ela falava. Voz, gutural e distorcida. Sullivan, Sullivan, como se tivesse aprendido meu nome. Meu sangue gelou. Como aquilo sabia meu nome. Disparamos. Metralhadoras, granadas, facas. Nada parava aquela coisa. Cada vez que piscávamos, mais um de nós. Sumia. Ela se movia como um fantasma. Surgia das sombras e levava um de nós sem qualquer som. A luta pela sobrevivência. Mas eu não ia morrer ali. Eu não podia. Eu tinha uma promessa para cumprir. Antes de partir para o Vietnã, prometi à minha mãe que voltaria para casa. E eu não quebraria essa promessa. Agarrei minha última granada, esperei o momento certo, e quando aquela coisa se aproximou, puxei o pino e joguei direto nela. Uma explosão iluminou a selva, destroçando árvores e levantando poeira. Achei que tivesse acabado, mas não. Quando a fumaça baixou, ela ainda estava lá, queimada, mas viva, e estava com raiva. A criatura rugiu, sua voz soando como um coro de lamentos assombrados. Suas garras afiadas brilharam sob a luz fraca da lua, e então ela avançou contra mim com uma velocidade impossível. Senti um golpe seco e fui jogado para trás, batendo contra um tronco. Minha visão turvou por um instante, mas eu sabia que não podia parar. Peguei minha faca e me preparei para a luta final. Ela saltou em cima de mim, tentando me dilacerar com suas garras. Eu me desviei por pouco, sentindo o vento cortar meu rosto. Com um golpe rápido, cravei minha lâmina em sua perna. A coisa urrou, mas em vez de recuar, agarrou minha garganta e me levantou no ar. O retorno e o trauma. Eu corri, eu admito. Eu fugi como um covarde, largando tudo para trás. Quando acordei, já estava de volta ao acampamento americano. Me encontraram desidratado, delirante e sozinho. Nenhum dos meus homens voltou. Nenhum. Os oficiais não acreditaram na minha história. Disseram que eu estava em choque, que eu havia sobrevivido a uma emboscada dos Vietcongues e inventado o resto. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que aconteceu. Hoje, depois de tantos anos, ainda sinto aquele cheiro. Ainda ouço os sussurros na escuridão. E sei que um dia, aquela coisa vai vir me buscar. O legado do ceifador. Anos depois da guerra, descobri que outros soldados relataram encontros semelhantes. Homens desaparecidos, corpos nunca encontrados, e histórias de uma criatura que caça na selva. Alguns dizem que ela é o espírito vingativo dos mortos da guerra. Outros, que é uma arma biológica criada em segredo. Eu não sei o que ela é, mas sei que ela está lá, e ela nunca esquece. Se você gostou dessa história, comente o que faria no meu lugar. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Porque na próxima noite, quando você apagar as luzes, talvez algo esteja te observando também.